Hoje, mais uma edição do Mais Pernambuco Podcast. E essa edição vai tratar de um tema muito atual, o mundo digital. E para falar sobre o mundo digital, nada melhor do que quem conhece desse mundo, sabe todos os atalhos desse mundo. Temos a honra de receber hoje aqui o nosso produtor, Márcio Cândido. Márcio, bom dia. Bom dia, doutor. Me diga alguma coisa sobre o mundo digital. O mundo digital é um tema de fato atual, um tema que tem muito pano para manga e a gente consegue aí ter uma noção daquilo que tem nos abraçado como tecnologia. Né? A gente vê as mudanças, eu me lembro bem de quando comecei nesse mundo, né? Bem diferente da realidade de hoje, né? Onde a gente precisava se debruçar sobre os livros, se debruçar ali sobre os fóruns. Né? O fórum eram lugares onde a gente entrava em contato através de texto com outras pessoas do mundo inteiro. E ali a gente trocava experiências e fazia, de fato, experiências, né? Onde a gente desenvolvia softwares, onde a gente desenvolvia aplicativos e soluções para as diversas camadas da tecnologia. E ali a gente passava horas. Né? Logo no começo, por meados de 2002, ali eu comecei as primeiras caminhadas ali sobre tecnologia. E eu me lembro bem que a gente sonhava, né, com algumas implementações tecnológicas que hoje são tão comuns e corriqueiras no nosso dia a dia. Todo mundo hoje sabe o que é Wi-Fi, todo mundo hoje sabe o que é conexão sem fio, né? Tem gente que não sabe como funciona, mas não vive sem. E é exatamente essa abordagem que o mundo digital traz para o nosso dia a dia. Ô, Márcio, para aquelas pessoas, por exemplo, há muito pouco tempo agora, pouco tempo atrás, a gente tinha um espaço na internet que a gente usava aquele espaço só para consulta, colocava ali, por exemplo, uma pesquisa. Sim. Usava aquele espaço dessa forma assim, eu diria, bem aleatória e eventual. Eventualidade, não era uma coisa corriqueira, mas a gente usava. Qual foi a diferença desse uso, eu diria, entre aspas, arcaico, Sim, e depois que nós entramos no mundo digital? Qual é a diferença? Existe diferença desse mundo digital hoje, tão contemporâneo em nossas vidas? Existe sim. Né? Esse período onde a gente só fazia pesquisas básicas, na verdade, eram pesquisas escolares. Normalmente a gente fazia esse tipo de pesquisa, né? E normalmente... O que é que você chama de pesquisa escolar? Normalmente textos, correção de texto, né? Normalmente se usava muito o Google como essa correção de texto, né? Pesquisas de termo, né? Então a gente tinha muito essa funcionalidade. Mas o Google, né, que hoje é o maior buscador, né, da internet, né, veio trazendo essas soluções, né, mais avançadas, essas buscas mais avançadas. E aí passou a ser uma ferramenta do dia a dia. As redes sociais, né, veio trazendo outros nichos, outras profissões. Né? A gente hoje tem termos, né, extremamente relevantes como social media. Tem uns que eu não consigo nem pronunciar. Social media, editor, gestor de tráfego, produtor de conteúdo e etc. Então tem uma série de profissões, né, e de nichos que a gente descobriu, né, com o advento da internet e da tecnologia. Márcio, traduzindo assim, como é que a gente podia fazer, identificar? Porque como é que a gente poderia, eu quero sintetizar, que o mundo digital ele não é mais futuro, é o presente. A gente já poderia afirmar isso, é certo afirmar? É certo. E a gente hoje já está no mundo digital totalmente consolidado, ou ainda temos muito que descobrir? Ou a gente já usa esse mundo digital já está para a gente aqui? Já. E às vezes, mesmo quem não usa, está dentro desse mundo. Exatamente. A gente vê uma mudança crescente em todas as tecnologias, né? Nas camadas de tecnologia. Um exemplo disso, a instalação do Pix. A substituição da moeda. Que é uma moeda. Que é uma moeda. Ninguém manda mais com dinheiro hoje. Hoje ninguém anda mais com dinheiro. Ninguém anda mais só com dinheiro. Pix. E isso é um avanço da tecnologia. O ruim é quem não tem o dinheiro na conta, né? Aí complica. Aí não tem como passar o Pix. Né? Mas na realidade... Antes a gente precisava de uma senha.
Hoje, a gente tem leitura biométrica e tem identificação facial. Então, são tecnologias que vão avançando, né, no quesito segurança, que veio trazendo modificações radicais no nosso cotidiano, né? Hoje, a gente usa o Wi-Fi para tudo, né? Hoje, a gente precisa de uma conexão de internet para tudo. Para fazer pagamento, né, para assistir alguma informação, para se comunicar. Então, o avanço da tecnologia e essa chegada do mundo digital não mudou apenas a nossa forma de viver, mas também como a gente trabalha e como a gente se comunica. Márcio, as instituições bancárias, os órgãos públicos, a gente conseguiria viver hoje sem esse mundo digital? Consegue se viver? Tem algo que substitua, por exemplo, a gente sai um dia, tá ali, tá sem internet, que acontece muito, então sem internet aqui, numa serra descendo, alguém consegue fazer mais alguma coisa sem internet? Dificilmente. Haveria um colapso mundial se a gente tivesse hoje, né, a escassez da conexão. Né? Mas você saberia precisar como é que essa internet chega até a gente? Porque é uma curiosidade que o seu amigo aqui tem, eu gostaria de saber. Sim, veja bem, a internet ela surgiu... Ela não chega aqui de paraquedas, ela tem que vir por algum... ela surgiu entre alguns pesquisadores da Universidade de Harvard como um projeto interno para conexão das demais reitorias, né, da universidade. Então, pela necessidade dessa comunicação e a velocidade dessa comunicação, né, foi criado uma coisa que a gente chama de intranet, que é a conexão interna entre as unidades, né, de uma empresa. Por exemplo, a gente quer entrar em contato com o departamento de almoxarifado, então o cara tem ali um ramal que vai fazer essa conexão. E isso foi estudado e desenvolvido por estudantes da Universidade de Harvard. Eu me recordo agora a data, mas faz algum tempo. E esse projeto pegou corpo, porque eles ali passaram a trabalhar com os bancos de dados, então o cadastro dos seus alunos passaram a ser acessados ali pelo computador, então diminuindo ali a necessidade de papel, de armazenamento e tudo mais. E isso foi crescendo. E arquivos, essas coisas. E arquivos e tudo mais. E aí, no crescimento, se consolidou o que a gente hoje conhece, né, de internet, que é a rede mundial de computadores. Então, entre os computadores existe uma ligação que faz a possibilidade de se comunicar com um computador do outro lado do mundo, né, através de um clique. E a gente pode também dizer, porque o smartphone hoje, você pega, é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. A inteligência artificial, tudo isso, como é que se diz, se transformou, ou se transformaram em ferramenta de trabalho. Logicamente, isso bem usado traz um resultado extraordinário, né? Extraordinário. Mas é interessante que se diga, é importante saber usar. Sim. Porque hoje eu acho que se a gente pega um telefone e diz inteligência, estou dando assim, de uma forma bem legal. Faça isso, você tem um resultado. Exato. É impressionante. Como é que você avalia essa situação? Como é que uma pessoa que entende disso vê esse mundo contemporâneo dentro de casa, em todos os momentos, em todo lugar que a gente está? De fato, a palavra impressionante que o senhor acabou de usar. Não tem como a gente não se impressionar com toda a tecnologia que hoje a gente já tem disponível, né? E a gente tem os estudos, os relatos de novas tecnologias chegando que vão ainda mais revolucionar e acelerar ainda mais essa comunicação, né? É importante a gente entender que hoje, de fato, deixou de ser apenas uma ferramenta de entretenimento, né? A gente não vai ali assistir um vídeo aleatório, a gente não vai ali mais simplesmente passar o tempo. É, de fato, um trabalho. É um mercado gigantesco. Hoje a gente tem as possibilidades no mundo digital, elas são muito grandes. Vamos começar a exemplificar para ficar fácil para quem está nos assistindo. Por exemplo, o senhor como um advogado. O senhor vai atender geograficamente pessoas limitadas. O senhor não consegue atender fisicamente a 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Digitalmente isso é possível. É impressionante, mas é verdadeiro. Não é? Isso é possível digitalmente. Então, a gente passa agora a entender... Com um simples link, não é assim? Com um simples link.
Então, o senhor pode atender um cliente aqui agora no Rio Grande do Sul, estando aqui em Pernambuco, sem nenhum problema. O senhor pode fazer uma reunião com uma pessoa nos Estados Unidos, estando aqui em Pernambuco, sem nenhum problema. É bom ter um máximo perto para poder ajudar nisso aí, não é? Porque na hora que facilita. Que não abre a janela, ela doida, né? Facilita, mas a possibilidade ela é muito grande. Eu dei aqui um simples exemplo, mas vamos falar de uma coisa um pouco mais consistente. Uma reunião é uma solução tecnológica, mas vamos entender... Atrás de um resultado. Atrás de um resultado. Ninguém vai fazer reunião para nada. Exatamente. Porque aí é conversa de botequim. Aí, atrás desse resultado, a gente tem uma outra categoria. O senhor se torna um especialista em finanças. O senhor é especialista em finanças. Nem todo advogado é especialista em finanças. Concorda comigo? Perfeitamente. Pronto. Cada um tem sua especialidade. Sua especialidade, perfeito. Dentro dessa visão... Como na medicina, como qualquer outra profissão. Dentro dessa visão, a gente pode assumir o seguinte, que tem muita gente querendo aprender a dominar finanças. Claro. Então, ao invés de se investir tempo, né, fazendo ali presencialmente vários cursos, né, ou várias aulas, o senhor agora passa a gravar as aulas que o senhor domina com a sua expertise, com o seu tempo de mercado, com a sua autoridade no assunto e disponibiliza isso online. Agora, a pessoa pode estudar quando quer, a hora que quiser, da forma que quiser. E o seu tempo investido em gravar, em produzir esse conteúdo é perpetuado. Não existe mais prazo de validade para o conhecimento gravado e disponibilizado. É extraordinário. Mas eu queria abordar com você, porque tem os pontos imensamente positivos nesse mundo digital, que eu diria imensamente positivos. Sim. Você agora mencionara vários desses pontos. Mas os pontos negativos eu queria que você dissesse, até orientasse a quem nos vê. Por exemplo, um estelionatário, uma pessoa que usa a internet, vamos dizer assim, para o mal, ou seja, para subtrair contas, fazer o que não se deve ser feito, agir de forma ilícita. Existem algumas medidas que aquele que milita de forma lícita, que usa o smartphone como ferramenta de trabalho, possa ter uma prevenção dentro desse sistema? Existe sim. Hoje... Qual é o que você orientaria para essas pessoas? O nome dessa área que atua na tecnologia é segurança de dados. Existe até leis, né, que vai garantir, né, e exigir que as empresas trabalhem na sua segurança interna, né, na proteção de dados dos clientes. É interessantíssimo quando a gente começa a analisar essas informações. No mundo da tecnologia, existem alguns jargões, né? Um deles é o seguinte, quem salva é Jesus. Os homens fazem backups. A gente precisa... Interessante. É verdade. A gente precisa fazer backups dos nossos arquivos, dos nossos dados. Mas isso resolve? É uma sequência. O sinônimo disso é o que chama nas nuvens, deixar nas nuvens. Também. Isso? Também. Ou são coisas diferentes? São coisas distintas, mas é uma das formas de backup. É uma das formas de backup, Sim. É a nuvem. E hoje... O que é a nuvem? A nuvem é um conceito criado onde não há estrutura física, né, disponível. Antigamente a gente usava pendrives, né, eram dispositivozinhos USB que a gente utilizava, hoje se usa ainda, mas hoje se evoluiu e a gente usa hoje HD externo, né? E aí a gente carregava os dados para cima e para baixo. E acontecia de perder e perdia tudo. Na nuvem, isso fica armazenado, né, em um servidor mega estruturado, né, em um determinado local do mundo, e ali você tem acesso a qualquer lugar que você esteja através dessa comunicação. Eu estava numa companhia um dia desse, na Vivo. Você é mais preciso, que eu me dou muito bem com a Vivo. Tem as outras operadoras também. Mas eu vi um leigo, eu até ri muito quando ele fez a seguinte pergunta ao operador lá. Como é que eu entro nessas nuvens, minha filha? Minha filha, você está botando isso que essa aqui é para as nuvens. Como é que eu chego lá para poder... Aí a pergunta do leigo aqui, mas para aprender, para quem nos assiste. Como é que eu
tenho acesso às nuvens, para eu poder... O que está salvo lá, como é que eu chego até lá? Existem várias formas de acesso, né? Hoje, a mais conhecida é através do Google, que é chamado de Google Drive. Né? Você tem... No próprio smartphone tem isso. No próprio smartphone você tem acesso à nuvem. Se você usa iPhone, você vai ter o iCloud Drive. Né? Então... Isso aí que é essas nomenclaturas de terminologia para gravar isso tudo na hora do problema. Mas é simples, é bem simples de utilizar porque já é você incorporado. Poderia dissecar isso aí, como é, por exemplo, num problema, eu quero salvar um arquivo, vamos dizer, como é que eu devo fazer? Na verdade, você vai entrar nas configurações do seu aparelho Sim. e nas configurações você vai habilitar os backup automático. Então, tudo que você fizer, tudo que você fotografar ou gravar, automaticamente vai para a nuvem. Você não precisa estar indo para lá, todo arquivo, chegar lá e colocar. Eu para fazer isso, é diariamente que eu faço isso. Você configura isso para fazer... Diariamente. E muito simples, muito simples, qualquer pessoa vai fazer. Né? Hoje, na verdade, ele já vem por padrão automático, né, já habilitado. Entendi. Justamente por conta dessa necessidade que se tornou um cotidiano. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Assim, eu queria retroagir e avançar ao mesmo tempo. Nesses últimos 10 anos, se é que a gente pode, assim, escalonar, fazer uma cronologia, o que é que você poderia dizer que a gente avançou para chegar até hoje? Quais foram os motivos fundamentais e o que aconteceu para a gente chegar nesse mundo digital tão avançado? O que foi que aconteceu nesses últimos 10 anos de evolução? Sim. É uma pergunta bem pertinente, doutor, e interessante abrir, de fato, a mente para... Eu sou campeão em datilografia. Veja, assim, hoje em dia, quando se fala em datilografia, você não vê mais nada. Exatamente. Só tem no museu. Não é? Aí, pronto. Eu queria saber, para a gente não se estender muito, nesses últimos 10 anos, qual foi essa revolução digital, para a gente chegar nesse mundo digital tão contemporâneo? Há algum tempo atrás, como eu lhe falei, em 2005, quando eu comecei no digital, a gente tinha ali, de fato, aquelas salas de bate-papo ali, né, chamada fóruns, que a gente, de fato, precisava digitar, a gente precisava ter habilidade em fazer ali a escrita e se comunicar. E a gente estudava por horas. Né? Então, a gente, para ter algum tipo de conhecimento, a gente comprava uma revista, a gente iria numa banca de jornal, iria numa biblioteca, né? Comprava inscrição de revista. Quem nunca recebeu uma revista pelo correio? Tinha algumas. Não é? A Cruzeiro, lembra? Pronto. Amigo, tinha outro... Manchete. Era revista. Eu tinha uma assinatura da revista Connect, que era espetacular. A gente tinha, né, matérias de todo o mundo, né, no mundo da tecnologia. Então, a gente lia aquilo ali com frequência. Era necessário a gente ler. E isso era uma das coisas que mais me cativou na tecnologia. A necessidade de sempre se atualizar. É um dom, inclinação, motivação ou estudo? É tudo junto. É tudo junto. É tudo junto. Porque, todos esses componentes. Mas se você não tem a vocação, você também pode? Pode, porém, né? vai dar um pouco mais de trabalho. Mas a vocação é fundamental em tudo, porque né? você fazer o que você gosta, fazer o que você ama, é fundamental. Sim, mas desculpe ter interrompido para essa cronologia dos 10 anos. Então, nesse período, a gente precisava, de fato, adquirir material físico para poder desenvolver um bom estudo. Depois da revolução digital, que começou o crescimento da internet, a forma como a gente busca a informação mudou. Antigamente, a gente precisava de livros, a gente precisava de material impresso. Hoje, as pessoas não têm mais essa necessidade. Por quê? Está tudo disponível. Inclusive, isso muda como os alunos das escolas estudam. Porque agora não precisam mais ir numa biblioteca. Você pergunta a alguns alunos hoje... Isso é um ponto muito positivo. Né, não sabe nem o que é uma biblioteca. Porque nunca foi uma. Porque está tudo disponível digitalmente. Então, você consegue ter acesso a todo tipo de informação na hora que você precisa, quando você quer. Então, isso mudou a forma como a gente vê o mundo. Né? Porque aí o que acontece? A gente tem alguma necessidade agora, eu quero saber como eu fixo um parafuso de um varal. Vou lá no YouTube, como fixar o varal na parede. Vai ter alguém que gravou um vídeo mostrando como é que fixa o varal na parede.
Então, se tornou... Isso aí, eu diria isso para mudar um pneu, eu tive que entrar, eu vi, mas é uma aula. Exatamente. Então, você tem de tudo. Então, hoje, não é mais motivo para as pessoas dizer, não, mas eu não tenho acesso ao conhecimento. Tem. É porque você não tem interesse. Porque tudo aquilo que é prioridade para a gente vai ter o nosso tempo. Perfeito, uma resposta bacana. Eu comprei um dia desse um robô que é para limpar a casa. Veja a Micole foi que aqui desvendou o mistério lá para poder o bicho. E outra coisa, depois ele volta para o lugar dele. Volta para o lugar. Depois ele acaba a tarefa. Exatamente. É impressionante. Mapeamento de GPS. Isso a gente pode dizer que é o mundo digital? É o mundo digital. É o mundo digital, é? O digital ele vai ter ali, né, sempre uma premissa, né, de auxiliar em tarefas. É isso que a IA hoje, né, a inteligência artificial, vem desenvolvendo. Jamais vai substituir o homem, porque ela precisa ser programada, ela precisa de alguém por trás para que tudo funcione. Então, é interessantíssimo como ela nos auxilia nas tarefas cotidianas. Ela vai, de fato, nos facilitar a nossa vida, mas jamais nos substituir, né? E partindo desse princípio, a gente tem, né, um mercado gigantesco. A tecnologia ela não veio só para nos auxiliar, ela veio também para nos fazer ganhar dinheiro. Ela veio também para nos tornar, nos dar oportunidades que talvez o tradicional não nos dê. O convencional não consiga fazê-lo, né? Ou pelo menos não com o mesmo tempo. O time no digital é totalmente diferente do tradicional. Então, a gente tem a possibilidade de alavancar, né, nossos ganhos, nossos lucros, nossos investimentos de forma exponencial a comparar com o tradicional, né? Você tem, além do trabalho árduo, né, do tradicional todos os dias, você tem ainda a carga tributária, ainda tem a carga, né, de burocracia, algumas necessárias, outras exageradas, né, que dificultam a vida do empreendedor para que ele possa ter essa velocidade, né, de ampliação das suas atividades. A gente seria razoável dizer que o deixou de ser simplesmente eu diria o seguinte: o mundo digital hoje ele é um dos maiores mercados comerciais do planeta, Márcio. É do mundo. Do mundo. A gente pode dizer isso? Pode sim. A gente tem... Tem alguma coisa hoje que o mundo digital, por exemplo, não esteja presente de alguma forma, direta ou indiretamente? Não conheço. Tudo vai precisar, tudo de alguma forma vai ter tecnologia no meio. A forma como a gente recebe, até como a gente recebe o dinheiro hoje é tecnológico. É tecnológico. Né? É cartão, é por aproximação. Hoje a gente não precisa nem mais digitar, só precisa aproximar. Me satisfaz a sua curiosidade. Eu acho que você deve ter conhecimento, que se não tem, com certeza já estudou pelo seu vasto conhecimento tecnológico. A gente vê muito falar de terras raras, que na China, no Brasil, tem. Eu estava escutando, estava no Globo News um dia desse, estava dizendo o seguinte, que a China exporta uns ímãs que eles são fundamentais, que não se fabrica nem o celular se não tivesse esse tamanha tecnologia que é necessário. O pneu do carro depende de uma coisa. Então, chamar de terra rara é como se fosse um mineral, uma coisa. Tem um mineral. É um negócio impressionante. Eu vou me privar de falar o nome, né, do mineral especificamente, porque eu não me lembro com detalhes qual é. Mas seria tão impactante se ele deixasse você para os Estados Unidos deixaria de vender o smartphone. Exatamente. Negócio... Esse mineral ele está concentrado apenas em 3% do território mundial. Nossa, mãe do céu. Esses 3%, 2,8% dessa totalidade é no Brasil. É no Brasil. É no Brasil. Então, o Brasil pode não estar explorando, mas existe... Exatamente. Os minerais, não é isso? Que foi um dos fatos, né, que chamou mais atenção para o nível de exportação do Brasil sem a nossa exploração. Márcio, o mundo digital ele também traz consigo novas profissões. Por exemplo, as empresas hoje contratam. Sim. Independente da atividade, do ramo de atividade, independente do fim, independente do qual seja, eu diria, o direcionamento da empresa, ela necessita de um profissional
que conheça desse mundo digital. É necessário e fundamental. E, seja de serviço, seja de empresa de transformação, seja qualquer uma. Tudo. O grande detalhe, o grande trunfo da tecnologia, seu Fernando, é o seguinte, é que ela não só dá a possibilidade das grandes empresas já estabelecidas avançarem, como também do pequeno empreendedor poder ter espaço digital, ter espaço online, ter voz no mercado. Não é? Porque a gente, com o digital, a gente rompe a barreira da geografia. Alguém que é pequeno hoje, num contexto, se a gente for comparar para os grandes marketplaces, né, eles podem simplesmente abrir uma loja online e vender para o mundo, ao invés de vender apenas para os cidadãos da sua cidade. Entende? Então, isso com o auxílio, né, de novas tecnologias e o auxílio de novos profissionais vai facilitar esse caminho. Então, você está querendo produzir alguma coisa, nós aqui do estúdio estamos aqui prontos para te ajudar. Naquilo que você precisar, vem aqui que nós vamos te ajudar a desenvolver, né, um plano de ação para o seu negócio, para o seu comércio. Por exemplo, nós estamos aqui dentro do podcast. O podcast pode oferecer, ou tem a condição de oferecer, diversos serviços dentro desse segmento. Você poderia, assim, dizer quais seriam esses serviços? Por exemplo, um espaço como esse aqui, a gente poderia oferecer à sociedade o quê? Pronto. Esse espaço, quais seriam os serviços? Esse espaço hoje aqui, ele vai nos possibilitar, né, de fato, uma gama. Ele já foi pensado, projetado para atender diversos tipos, né, de conteúdo. A gente tem como fazer aqui videoaulas, a gente tem como fazer aqui reuniões online, a gente tem como fazer aqui institucionais, a gente tem como fazer os podcasts, a gente tem como fazer entrevistas individuais. Produção musical tem condição também? Produção musical é um pouquinho diferente. O nicho, né? Para o tipo de equipamentos. Mas para pequenas produções a gente consegue fazer. Por exemplo, uma gravação do CD, com CD que hoje não aí, mais isso. Não, é diferente. Não, é diferente, né? Porque aí é gravado de forma individual. Existem outras necessidades, né? Outras necessidades. Mas aí, para a questão musical, a gente consegue fazer lançamentos, né? Então, existe no mercado alguns nichos, né? E quando a gente fala nichos, são especialidades, né? A gente tem a parte de música, tem entretenimento, tem desenvolvimento pessoal, tem o conteúdo emocional, então tem todo um nicho específico. Mas a grande maioria desse nicho a gente conseguiria fazer no podcast. A grande maioria. A grande maioria. Tanto o próprio podcast em si, que é uma das ferramentas hoje de maior disseminação. De conhecimento. Né, é o podcast, porque você está pagando caro para algumas consultorias, quando você, num podcast desse, você pode ter uma virada de chave com uma informação que você recebe. Calendário, propaganda, projeto, tudo isso, né? Tudo isso dá para a gente desenvolver. Nomenclaturas, fazer desenho, Exatamente. Criação logo, tudo, né? Exatamente, porque a gente, além do estúdio especificamente, nós vamos nos tornar, né, com uma eficiência muito grande, uma produtora, né, audiovisual para o mundo digital. Então, você, por exemplo, o mundo digital ele é contemporâneo, ele é atual, ele é futurista, ele é tudo. Mas vamos dizer assim, uma pessoa do zero que é contra, que era contra. É fácil começar o mundo digital. Quebrar essa barreira é fácil, porque a pessoa deu para não sei de nada. Porque geralmente alguém sabe alguma coisa. Pelo menos fazer uma ligação, entrar no Google ali, a pessoa deve saber. Mas é fácil você iniciar assim, botar pedra fundamental e dizer, começar do zero, para abraçar, independente de idade, independente de mundos, independente de pessoas, independente de conhecimento cultural, independente do grau de instrução. Sim, é possível. Hoje o digital está aí e não impede. Deixa eu lhe passar algumas informações importantes e pertinentes sobre o mundo digital. Né? É interessante como a potência da informação ela alcança aonde a gente não imagina. A gente vê o que me impulsiona e me impacta, né, no mundo digital é poder ter testemunhos, ouvir pessoas, né, que desenvolvem um recurso financeiro muito além do mínimo oferecido hoje através de um vídeo. Né? Eu conheço pessoas, né, que o seu filho ainda está no ensino médio e ele começou a trabalhar numa modalidade digital chamada dropshipping, onde você vende sem estoque
Você faz a atravessação, a travessia do produto. E esse garoto de 14 anos de idade está produzindo R$ 5.000 só fazendo dropshipping depois da aula. Nossa, espero conhecer. Entende? Então, assim, é extraordinário. A gente vê hoje a Hotmart. Qual é o principal erro de uma pessoa dessa que quer avançar sem conhecer, Márcio? Pronto, a gente vai... Deixa eu concluir. Não, para eu entender. Pronto. Porque a pessoa, por exemplo, aí quer avançar muito e não conhece. Pode cometer o... Pode, né? pode acontecer. Mas hoje o que é que acontece? Né? As possibilidades elas são muito grandes, a ponto de que a Hotmart hoje é a maior plataforma de produtos digitais, né? De infoprodutos, como é chamado. A Hotmart ela é a maior base de dados de infoprodutos. O que é que significa isso? Qual é o curso mais inusitado que eu já vi na Hotmart e que avançou de forma exponencial, vendendo mais de 10 milhões de cópias? Um e-book, né, que é um livrozinho digital. Ela botou lá como não matar a sua calopsita. Traduza para um leigo. Ela criou algumas imagens e algumas instruções no e-book, né, num PDF, e disponibilizou na Hotmart. As pessoas viram esse PDF e começaram a comprar. Como não matar a sua calopsita, que é um passarinho. Entendi. A pessoa tinha a calopsita e, não sabendo cuidar dela direito, vai matar a calopsita. Entendi. Aí pegou o gancho... Dava o remédio para resolver. O problema que eu digo é o conhecimento. Exato. O conhecimento. Aí o senhor pegou no ponto-chave, né? Ela solucionou a dor de alguém. Eu tenho a calopsita e não quero que ela morra. Alguém está me vendendo um produto que vai me fazer não matar a minha calopsita. Impressionante. Aí a pessoa vai ter que comprar. Foi lá e comprou. Vai. E esses produtos, normalmente, é o que a gente chama de low ticket. São produtos de baixo custo. Ela botou para vender a R$ 29,90. Agora, calcule rapidinho. É 30, né? Porque R$ 29,90 o pessoal faz. R$ 29,99, cadê os centavos? Não vem? Pois é. Eu tô falando, geralmente assim. Mas porque isso é um gatilho. É um gatilho. Você compra o que é 2, mas não compra o que é 3. Mas ninguém diz que é 30. Faz que é R$ 29,99. Por que a gente vê lá R$ 99,99 e não fala 100? Porque 100 é muito. Mas tá pagando 99. E não recebe... a gente não tem R$1. É verdade. Realmente o negócio é assim. E aí o que acontece? Essa mulher vendeu mais de 10 milhões de cópias desse e-book. Nossa Senhora. Faça a conta rapidinho aí. 10 milhões vezes 30. É calculável, Jesus Cristo. Não é? Agora, se você vê... Os homens mais ricos do mundo são pessoas que dominam... Estão envolvidos na tecnologia. Estão envolvidos na tecnologia desse mundo digital. Exatamente. Os homens mais ricos do mundo. Né? Exatamente. Por quê? Eles transformam tudo, não é? Imaginar. Dentro do digital existem vários nichos. Transformam em conhecimento e soluções, vamos dizer Exatamente. assim. Tem as coisas negativas, mas tem muita coisa positiva. Dentro desses nichos que há disponível no digital, né, e existe um método de trabalho chamado fórmula de lançamento. É de um cara extremamente, um dos pioneiros, na verdade, no Brasil, chamado Érico Rocha. O cara é muito bom no digital, né, domina o que faz. E em um dos seus eventos, eu pude presenciar, que eu estava, né, online assistindo, uma senhorinha de, acho que 57 anos, a senhora, né, resolveu entrar no digital. Disse, eu vou lançar também um produto, vou fazer um lançamento. Maravilha. E meteu a cara e foi fazer. Ela vendeu em 7 dias, porque essa é uma das propostas de alavancagem do método, né? Fazer 6 dígitos em 7 dias. Ela vendeu R$100 mil com um produto lançado em 7 dias. Agora me pergunte qual é o produto? Qual o produto? Como plantar alface no seu quintal. Meu Deus do céu. E aqui para nós é uma coisa que todo mundo quer. Entendeu? Todo mundo então quer, ela, quem gosta principalmente. Ela sanou a dor de alguém que quer comer naturalmente. Eu mesmo não tenho a menor ideia como é. Mas é uma coisa, deve ser uma coisa muito atrativa, né? Botou lá para vender a R$19,90. E pegou 100 mil. E vendeu em 7 dias 100 mil reais. Pegar o telefone existe dela, se ela me dá uma ideia. Existe um método, né? Óbvio. 100 ou 200. Existe um caminho para que isso aconteça, né? Não é do nada,
Porque esqueça essa história. Quem estiver lhe oferecendo dinheiro fácil, esqueça. Então essa revolução, Márcio, veio para ficar. Veio para ficar. Não há quem possa, quem consiga frear Não dá. esse mundo digital. Não né? dá. E assim, é necessário, de fato, atualizar a sua forma de monetização. Não é como a gente costuma falar. Fala nisso aí, me interessou agora. Né? A monetização, ela é um dos recursos mais extraordinários que a gente vê no digital. Porque você vai executar um serviço bem feito, né, uma vez só. E aquilo ali está perpetuado. Né? Eu estava conversando, fui levar... Minha esposa foi na igreja fazer um ensaio de uma peça. Olha, eu fui você já está aparecendo por aqui. Fui com os meus filhos aqui para o Parque da Cidade. Né? Segunda-feira à noite. Sentei lá, fiquei lá no telefone, estava inclusive postando algumas coisas aqui do estúdio. E de repente a Alice começou a brincar com a amiguinha. Começou a brincar lá. E era a filha de um amigo meu, de um conhecido meu. E a gente começou a conversar, começou a bater um papo. Ele trabalhava na farmácia 10, né? Muito conhecida aqui na nossa cidade. E trabalhando lá, conversando, disse, não, Márcio, eu cansei, eu saí, eu tô vendo o que é que eu vou fazer uma faculdade, vou tal, aquela coisa toda. Eu disse, meu irmão, muito bom, cara. Seu projeto de vida aí, seu raciocínio é muito bom, né? Buscar conhecimento, né? Se graduar é importantíssimo. Mas deixa eu lhe dar uma deixa. Aí comecei a conversar com ele. Se você é um cara expert em farmácia, faz 10 anos que você trabalha nisso aí, como você mesmo falou, né? Então, por que você não pensa direitinho, começa a analisar quais são os problemas que você via dentro da farmácia? Não falo de estrutura, né? Não falo de questões internas, mas de logística. Como, por exemplo, aí dei o exemplo para ele, como organizar o seu estoque. Quantas farmácias tem no mundo? Querendo uma solução de como melhorar o seu estoque. Você, de 10 anos de expertise, desenvolva um e-book. Trabalhe nesse e-book. Apareça na rede. Valide o seu conhecimento. E talvez o tempo que você vai investir no tradicional, você vai ter um retorno extremamente grande, muito mais rápido do que simplesmente fazer uma faculdade. Não é desprezível, não é disso que eu estou falando. É a soma. É a soma, exatamente isso, porque é a soma. Em outras palavras, você quer dizer que é a melhor maneira de aparecer, mostrar que está vivo. Porque é esse. Hoje, se eu fosse fazer hoje uma faculdade de Direito, eu iria gastar 5 anos da minha vida estudando. Se eu tiver como me manter, glória a Deus. E se eu não tiver, como é que eu faço? É verdade. Então, eu primeiro preciso Tirando ter... os custos da faculdade, né? Enormes. Então, eu preciso ter alguma forma de renda para que eu possa me capitalizar para poder fazer uma faculdade, para poder desenvolver um conhecimento acadêmico. Então, hoje, a melhor forma de você fazer isso é, de fato, digital. Então, se você tem um projeto, né, que está na gaveta, um projeto que você, né, tem aí se preparado, né, domina algum assunto, tira da gaveta, vem para cá, vamos botar essa ideia na mesa, vamos trabalhar essa ideia, vamos lançar esse produto, vamos desenvolver uma autoridade em cima desse conhecimento. E quem sabe você não seja o próximo vendedor de 10 milhões de unidades de como não matar a sua calopsita. Ô Márcio, a gente tem um avanço, eu diria, em progressão geométrica do mundo digital. Sim. Geométrica, não é uma progressão aritmética, é uma progressão absurda de avanço. Como é que você faz? Qual seria a maneira mais ideal para você dizer assim, eu quero existir para esse mundo? Eu estou fazendo a pergunta ligada a muita... Eu converso com muita gente. Sim. Por exemplo, você já mencionaram agora há pouco, mencionaram isso. Mas hoje eu estou no zero aqui. Estou no zero. Eu quero dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo para dizer assim, eu quero existir nesse mundo. Eu quero aparecer, eu quero estar ali, eu tenho um produto aqui que está esquecido. Você agora, Ianca, mencionou, mas eu quero saber, eu vou sair agora para resolver. Qual seria esse primeiro passo? Pronto. O primeiro passo, de fato, aí é você identificar
né, o seu nicho. Esse é o fundamento. Você usa muito a palavra nicho, isso é identificação para saber onde você está, eu diria, localizado dentro daquilo ali, o que você necessita. Exatamente. Dentro de quê? Por exemplo, o senhor é advogado. Sim. Então, não faria sentido o senhor falar para médico. Para médico. Entendi. Então, a sua expertise é a advocacia. Aí, dentro da advocacia, o senhor tem um nicho dentro da advocacia, que a gente chama de subnicho, Certo. né? Que é o financeiro. Então, o senhor vai desenvolver um produto, vai desenvolver ali algo em cima da sua expertise, daquilo que você já vive, que você domina, né? Existem pessoas com habilidades que tem gente pagando caro para poder aprender alguma coisa sobre essa habilidade, né? E hoje, pela velocidade, tem gente que não tem tempo de fazer uma faculdade. Tem gente que não vai ter condição, né, financeira de desenvolver esse conhecimento, né, acadêmico antes de ter uma forma de renda variável aí, constante, né, que a gente encontra no digital. Então, hoje, a primeira coisa que você precisa fazer é, de fato, encontrar o seu nicho, encontrar aquilo que você, né, domina. O que você faz bem? Ah, Márcio, eu faço bem Todo mundo cozinhar. é doutor em alguma coisa. Em alguma coisa. Em alguma coisa. Ninguém... Todos nós. Eu todos. cozinho bem. Pronto. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar aí e vai começar a apresentar isso na rede social. Vamos construir a sua autoridade. Você agora bem falou o caso do alface, da plantação. Do alface. Eu conheço, eu sei plantar, eu quero ensinar. E, e tem gente que quer aprender. E quer aprender. Entendeu? Porque a gente está falando, existe aí, são várias estratégias. Óbvio que numa conversa a gente não consegue destrinchar tudo que a gente tem, né, de ferramentas hoje no digital, mas a gente tem muita coisa, né, de ferramenta no digital que vai facilitar, né, as chamadas para ação, que a gente chama de CTA, a gente tem o ROAS, né, a gente tem nomenclaturas de ações que a gente faz para desenvolver um bom trabalho no digital. Então, o estúdio está aqui hoje, né, seu Fernando, pronto para atender, né, a maioria desses nichos. E diga-se passagem, todo idealizado por você, né? A gente apenas correndo ali por fora e com a palavra chamada orçamento, passei até raiva depois disso aqui. Não suporto ver essa palavra orçamento, mas a gente tem... Não é? Mas veja bem, mas quando se vê o resultado, isso, se diz que valeu a pena, né? Pois porque, é. Não é isso? Exatamente. Eu diria, a tecnologia, eu não vou tocar na tecnologia, mas você usa muito. Exatamente. Dela, né? E aí, entender essa ferramenta, né? É porque, assim, o digital, ele não vai diferir muito da realidade física em alguns aspectos. Como, por exemplo, ferramentas. Todo homem tem ferramentas. Dificilmente eu encontro um homem que não tenha alguma ferramenta. Uma chave de fenda, um martelo, um alicate. Tem que ter. Tem que ter. Não é verdade? Claro. E a gente sabe qual é o fundamento de uma ferramenta. A ferramenta certa para a aplicação certa vai te acelerar na tua produtividade. Em outras palavras, o smartphone é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E é a ferramenta mais contemporânea do mundo. Mais contemporânea do mundo. Porque o senhor há de concordar comigo que se alguém quiser trocar uma roda com uma chave de fenda, ele vai penar um pouquinho. Vai penar e não vai conseguir. E não vai conseguir. E também ninguém consegue mudar uma roda com o carro em movimento. Tem que parar. E você tem que saber usar a ferramenta ideal para o momento ideal. Né? Exatamente. Para cada situação, uma ferramenta específica. E a ferramenta contemporânea hoje, a ferramenta mais usual, a ferramenta mais atual, a ferramenta mais promissora, a gente pode dizer que é o smartphone. É o smartphone. Hoje todo mundo usada tem um smartphone. para o bem, o smartphone. Né? Todo mundo hoje tem um smartphone, todo mundo hoje tem acesso a essa tecnologia. Então, através disso, existe um incógnito, uma fantasia muito grande no digital que, né, gira em torno de só se ganha dinheiro, só se desenvolve quem tem equipamentos muito caros. E isso não é uma verdade. É necessário você começar. O que eu costumo dizer para todo mundo que eu converso sobre digital, e olha que a gente tem conversado bastante, e todas as conversas as pessoas saem sempre com uma pulguinha atrás da orelha e dizem, mas rapaz, eu encontrei um amigo, estava caminhando na calçada, na frente do Soberano, encontrei com um amigo, Robson, lá de Maceió, um mecânico exímio, né? Passou na Peugeot, passou na Chevrolet, passou em várias
grandes concessionárias, então cursos assim... Doutor no assunto Doutor no assunto. Hoje ele se especializou, né? Ele é especialista em câmbio automático. Né? Então, ele, pelo som do negócio, ele sabe qual é o problema. Ele diz a peça antes de abrir o negócio. De tanto que o cara é especialista e de tão bom que ele é em Maceió. É daqui de Gravatá, amigo meu de longa data. Encontrei com ele na calçada do Soberano. E a gente começou a conversar. Ele me contando da passagem de ano, aquela coisa toda, da situação e tal. E eu disse, não, eu estou agora né, produzindo para o digital. E a gente começou a conversar sobre como ele poderia implementar uma ferramenta digital dentro do que ele já faz. Então, às vezes, você não precisa criar uma roda. Você só precisa aprender a usá-la. Né? O que é que ele faz? Ele sempre dava consultoria para o pessoal, não usava essa palavra, mas os mecânicos, né, amigos, né, concorrentes ali, quando tinha problema, mandava o WhatsApp. Robson, eu tô com um problema, cara, tô com um carro aqui assim, desse jeito tal, e não tô conseguindo resolver, meu irmão. Me ajuda aí nesse negócio? Eu disse, você tá deixando dinheiro na mesa. Desenvolva um curso. Vamos gravar. E a pessoa quer a informação, agora ela compra. Não, mas eu quero um nível maior de informação, eu quero um negócio mais pessoal. Consultoria. A pessoa agora vai pagar aí para ter 3, 4 consultorias no mês. Márcio, então, dentro dessa resposta, dentro dessa conversa, a gente pode dizer que a criatividade, você dizer o que pensa e aparecer, é dinheiro. É dinheiro. Exatamente isso. Exatamente isso. Não é? Então, a gente tem Você pode estar com um cofre vazio porque quer. Porque quer. Porque se você disser qual é seu talento, isso pode valer muito dinheiro. Porque quer. Exatamente isso. Partindo desse princípio, seu Fernando, eu posso afirmar que é só uma questão de tempo. Alguns vai ser mais rápido, outros vai ser mais longo, mas o desenvolvimento chega. Porque o que é que acontece? O porquê que muita gente desiste é porque começa para ver se vai dar certo. E eu posso dizer categoricamente, comece e faça até que dê certo. Entendi. A luta, né? Se não deu, relute. Mas você vai fazer dar certo. Constância. Porque você não precisa inventar. Você precisa pegar o seu maior concorrente, olhar o que é que está funcionando para ele, pega aquele vídeo, adapta para o seu nicho e vamos produzir em cima do que está funcionando. Para que eu vou criar alguma coisa que... tentar inventar o que está funcionando se eu já sei o que é que está funcionando. Esse exemplo desse mecânico que você acabou de mencionar, e você vê, uma consulta talvez leve a ele muito mais rentabilidade do que o próprio profissional. Do que o próprio... Perfeitamente. Dizer como é que se... Entendeu? Aí eu disse a ele, você agora vai dar aula, meu amigo. Você agora vai ensinar ao invés de você simplesmente... O que é a visão do mundo digital, né? Ao mundo digital. Exatamente. Desse avanço absurdo do mundo digital. E aí foi quando a gente abre a mente, porque aí o que é que eu digo a ele? Eu disse, meu amigo, se a gente faz um trabalho bom de semeadura, né, é uma das outras linguagens que a gente usa, que é o quê? Lançar pequenos vídeos, né, pequenas instruções, porque você não vai entregar o ouro inteiro no primeiro vídeo. Você não vai contar a história toda no primeiro vídeo. Você usa uma coisa chamada gatilho de curiosidade. Você pega uma história, parte em 3 partes. Eu conto a primeira, deixo o gatilho para o segundo vídeo. Né? Faço o segundo, deixo o gatilho para o terceiro vídeo. Então, eu mantenho a sua audiência durante 3 vídeos certo. Porque você começou a ouvir a história, você vai querer saber como continua e como termina. Não é? Assim também é como conhecimento. Então, se você vai começar a semear, a gente vai começar a trabalhar os seus vídeos. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai lançar o seu produto. Não apenas para os mecânicos de Maceió, mas para qualquer mecânico do Brasil ou do mundo que necessite desse conhecimento pontual. Porque o mundo digital, ela dá um giro no mundo em segundos. Em segundos. O que jamais você poderia fazê-lo fisicamente ou de forma presencial. Exatamente, porque existe um outro profissional como você, do no mundo... início aqui, de forma primitiva, dissera. A gente pode fazer uma reunião com várias pessoas. Você pode vender, pode levar a sua ideia através de um link, vamos dizer assim, entre aspas. Aí você ir lá. Exatamente. E outra coisa, com o custo zero. O custo zero. Então, isso é o mundo digital. Esse é o mundo digital. Não é? Sem barreiras, né? Sem limitações físicas. Né? A gente
com uma estrutura dessa, né, disponível numa cidade, pode alavancar a maioria, né, daqueles que decidirem botar a cara para fazer o serviço, para fazer o trabalho acontecer. O Márcio, tem na máfia italiana e americana tinha um personagem e toda a família da máfia chamada de consigliere. Ele era chamado conselheiro. Ele tudo tem que passar pelo conselheiro. Ele dava um conselho para o mafioso para dizer quando deveria agir. Isso, o poderoso chefão. O poderoso chefão, vários, e outros vários. Você, como conselheiro, do resistente ao avançado. O resistente é aquele que resiste à tecnologia, aquele que resiste ao mundo digital, aquele que resiste a interagir com esse mundo. Qual o conselho que você daria? E também aquele que é muito avançado, que acha que sabe tudo, tudo. Qual era o conselho da fronteira entre razão e emoção para esses dois personagens? Pronto, vamos começar com aquele que acha que sabe de tudo. Né? Aquele que sabe de tudo, já dizia o pensador, não sabe de nada. Não sabe. E Ponte de Miranda dizia. Não é isso? Ponte de Miranda. Pronto, porque é o seguinte... Para ele não, ele é diferente. Ele dizia, quem sabe direito, nem direito sabe. Eu mudei aqui, mas era Ponte de Miranda. Então, assim, quem acha que sabe de tudo, não sabe de nada. Por quê? Porque não dá para dominar tudo na tecnologia. Você pode ter um conhecimento... Mas esse querer avançar muito pode ser prejudicial, não pode... Às vezes a pessoa entra... atropela o carro, tudo aquilo... Porque, assim, todo extremo ele é perigoso. Todo extremo eu digo o seguinte, eu costumo dizer que todo extremo é beira. Você der um passinho a mais, vai cair. Entende? Então, assim, é o equilíbrio. Você vai precisar entender que existe investimento, não é algo também que vai surgir de graça. Existe um investimento, existe um investimento consciente. Quando você entende, né, qual é o seu investimento consciente, qual é o nível de domínio que você tem do seu assunto, qual é o tipo de produto, a gente está aqui justamente para fazer o que o consigliere faria, que é enxugar esse orçamento, enxugar esse entendimento para que a gente crie as etapas corretas, com o investimento correto, dentro de uma consciência apropriada para cada uma das situações. Cada cliente vai ser um cliente, né, diferente do outro. Márcio, ontem a gente fez uma entrevista aqui e essa entrevista foi com os pastores da Igreja Verbo da Vida. E uma entrevista fantástica, a gente conversou muito, aprendi muito com eles aqui. E também a gente, dentro dessa entrevista, nesse campo de visão, a gente, quando chega a gente vai falar com o profissional liberal, seja ele médico, advogado, a gente sabe que cada profissional liberal, ou seja, agora ia mencionar sobre o mundo digital, mas eu quero voltar a essa tese. Por exemplo, o advogado, ele tem um civilista, tem um criminalista, ele tem um psicólogo. O psicólogo não, ele tem o advogado, aquele que faz o tributário, tem várias especialidades. O médico tem o pediatra, tem o neurocirurgião, tem o clínico geral. Sim. Dentro do mundo digital, a gente fazendo uma ilação em um termo comparativo, existem as especialidades, e se você poderia citar algumas delas. Por exemplo, dentro desse mundo que eu diria que é o mundo de hoje, o mundo de amanhã, o mundo de sempre. Quais seriam as especialidades? Para a gente tentar gravar. Só aqui dentro do estúdio a gente já tem algumas especialidades, né? A gente tem o filmmaker, que é aquele que vai fazer o vídeo. Isso é diferente. É aquele que vai fazer o vídeo. Sim. A gente tem o videomaker, que é aquele que vai editar o vídeo. A gente tem o social media, é aquele que vai cuidar da rede social. A gente tem o editor, a gente tem o operador, né? Que é o cara só dentro do estúdio, né? A gente tem o gestor de tráfego, né? Que é o cara que vai cuidar do investimento, cada um com a sua especialidade, né? Dentro de cada especialidade ainda existe outras subespecialidades. Dedicada Por exemplo, dentro do digital influencer, né? Dentro da área de produtor de conteúdo, a gente vai ter o copywriting, né? Que é o cara que vai cuidar do texto. Porque o texto e a persuasão do texto é fundamental na sua propaganda. Entendi. Né? Então, qual é os ganchos que você vai usar? Qual é o tipo de leitura, né, que você quer aplicar para aquela impressão que você deseja ter? Então, isso existe um especialista.
Para a questão de cor, existe um especialista dentro do videomaker, o cara que faz a edição, que é o cara do color grading. É o cara que trabalha com a coloração. Aqui a gente já tem algumas coisas, já sai um vídeo muito bonito, mas nem todo canto vai ser dessa forma. Por quê? Porque falta os color grading, né? Fazer a correção de cores desde a entrada. Eu quero chegar aqui para ele, quando o professor ele saiu correndo. Mas a gente tem que entender que existe. E né? fora daqui, né, no mundo inteiro, né, no contexto geral de mundo digital, existem várias especialidades. Existe o pessoal do tráfego, né? Existe o pessoal, né, da parte de internet, que é toda a parte de cabeamento, a parte de comunicação, né? Tanto com fio quanto sem fio. Então, isso é uma parte forte e importantíssima do mundo digital, porque é eles que proporcionam o acesso. Então, entender de rede, entender de tráfego, né? E quando eu falo de tráfego, não é nem o tráfego pago, é a gente chama de kbps, os kbytes que transmitem dentro das... As nomenclaturas são... gravar tudo isso. Márcio Cândido, me diga uma coisa. Qual é a sua especialidade? Se tiver mais de uma, pode dizer. Dentro da tecnologia, Fernando, a gente vem caminhando por diversas dessas especialidades, né? Então, logo no começo, eu me especializei em microsoldagem, na parte de eletrônica aplicada para manutenção de microcomponentes, como celulares, tablets e computadores. Então, a gente fez algumas especializações. Na parte de assistência técnica. Assistência técnica. E dentro da assistência técnica, né, paralelo a isso, a gente sempre trabalhou na igreja. E na igreja sempre é um local onde a gente desenvolve talentos. Você viu que outra gente tem que ter cuidado com as tentações, né? Mas você viu que ficou claro aqui, mas pode continuar. Dentro dessa linha de igreja, eu já venho atuando em algumas áreas do audiovisual, né? Dentro da igreja, eu tive a oportunidade de fazer gravações. É você que faz toda a estrutura do Verbo da Vida. Gravatar passou por mim. Passou por você. Passa por você, que você conduz, né? Hoje a gente já tem outras pessoas que já estão tomando conta, mas o início, todos eles, né, passou por mim. A parte física inteira lá foi eu que implementei, que projetei, e hoje tem outras pessoas já na frente, porque não dá para fazer tudo, né? Não dá para desenvolver tudo. Então, dentro dessa área de audiovisual, a gente teve a oportunidade de fazer algumas gravações para programas de televisão, como TV Jornal. A antiga igreja que eu fazia parte, né, tinha um programa e a gente tinha tive essa oportunidade, né, de poder fazer edição, de poder fazer gravação. Então, tive contato com isso aí. Então, desenvolvi habilidade e fiz alguns cursos na área de áudio. Então, toda a parte de áudio da igreja também passa por mim. Mais de 18 anos de experiência nesse setor, né, fazendo som para a igreja. Então, gravação, edição, tudo isso aí a gente já fazia desde que o pessoal nem entendia ainda como funcionava, onde não era explosão essa questão da profissão digital ser tão marcante. Então, a gente tem uma série de especializações dentro do mundo digital e hoje a gente tem aqui desenvolvido esse papel, né, de produzir, de ser um curador, como é um outro termo que a gente usa, né, no digital, que é aquele que vai direcionar o caminho no digital. Eu não sou especialista de dados, por exemplo, mas faço restauração de dados. Esses dias eu socorri um fotógrafo, né, aqui da cidade, que fotografou um casamento em Fernando de Noronha e simplesmente o cartão deu problema. O cartão de memória. De memória. Perdeu tudo. Absolutamente tudo. Você conseguiu restabelecer? Consegui recuperar. Graças a Deus. Amém. Então, assim... A pessoa... Mas acontece, né? O pior que acontece. É por isso que a gente fala na tecnologia que só quem salva é Jesus. Os homens fazem backups. Márcio, deixa eu... Dentro dessa nossa conversa aqui, altamente contemporânea, altamente atual, desse mundo contemporâneo avassalador. Cara, como eu disse, é uma progressão geométrica, esse mundo digital. Dos ingredientes que nós pusemos num liquidificador, aqui nessa conversa, sim, estou falando em termo figurado, lógico, a gente pode dizer
que o resultado, o suco, é que você pode ter uma riqueza dentro de casa, você pode ser rico, você pode ter um produto de primeira linha de casa e não está sabendo usá-lo em razão da forma contemporânea que o mundo digital chegou até nós hoje. Perfeita ilação. Perfeita. Porque a gente pode afirmar é isso. exatamente isso. Essa assertiva é correta? É correta. Corretíssima. Porque as pessoas precisam, aí agora eu vou falar para aquele lá, a gente falou do cara que é apressado e não falamos do cara que é resistente. Sim. Né? O que a gente vê hoje é muita resistência, né? No se desarmar. Você precisa se desarmar para o que tem tecnologia. Se existe uma ferramenta que vai lhe acelerar, que vai facilitar o seu trabalho, por que não utilizar? Né? É como os CRMs, como a gente costuma chamar, né? Que é aquela gestão de arquivos, né? Das grandes empresas. Hoje a gente tinha lá aquelas planilhas de Excel, cheia de fórmula, cheia de número. Hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque existem ferramentas que vão fazer isso de forma automática. A gente só faz uma vez. Ela entende e faz o resto. Entende? Então o profissional vai lá só pegar o resultado, ao invés de ele criar toda a estrutura. Não há mais essa necessidade. Não há mais essa necessidade. Né? E dentro dessa resistência, é de fato entender que todo conhecimento ele é válido. Todo conhecimento, toda experiência, ela é válida. Então, alguém precisa do conhecimento que você tem. Alguém precisa de você em alguma coisa. E tem gente disposto a pagar por isso. Porque dentro do conceito de curadoria, que é justamente esse cara que vai alinhar direcionar as suas ideias, né? Tem gente que tem muitas ideias, mas não sabe por onde começar. A gente aqui tem como lhe direcionar para onde você vai aplicar a sua ideia. Você tem ideia, mas não sabe criar dentro daquela ideia. Dentro daquela ideia. Então, a gente tem vários caminhos da tecnologia. Uns são mais custosos, né, a nível de investimento. Outros são extremamente baratos, né, como, por exemplo, o uso do smartphone. Né? Comece a aparecer, comece a falar. Quanto mais você fala de uma coisa. Por que eu gosto de ensinar? Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Porque toda vez quando eu ensino, eu estou revendo o próprio conhecimento que eu já possuo. E ensinar também é uma prática de colaborar com as pessoas. Exatamente. Você pode estar dando ali uma condição da pessoa ter seu próprio sustento. O seu próprio sustento. Um ensinamento até às vezes básico. Né? Exatamente. Então, assim, dentro do mundo digital, o grande trunfo é que a gente consegue trabalhar de forma colaborativa. Cada um vai ter a sua especialização em ascensão. Então, a gente pode fazer um vídeo, né? O cara vai fazer um institucional, grava ali, faz takes externos, né? Faz a gravação ali, é um outro tipo de produção, mas você vai ter vários profissionais. Tem o profissional de iluminação, né? O posicionamento das nossas luzes são estratégicos para que a gente tenha aquela qualidade bonita, né? O rosto bem definido, não tenha sombras duras, como a gente costuma ver em alguns vídeos, que são simples ajustes de um posicionamento de luz. Né? Você quer ter uma qualidade legal da sua luz? Bote uma luz que não seja uma luz dura. O que é uma luz dura? Um feixe direto. Quer uma função extraordinária da sua luz? Pegue uma coisa que eu sei que você vai ter em casa aí. Você tem em casa aí. Quer fazer um vídeo? Quer uma luz legal? Pega um paflon, um negocinho desse quadradinho que a gente bota no teto. Joga em cima dele um papel manteiga, que eu sei que você tem aí em casa. A dona de casa vai ter, para lhe dar um pedacinho. Você vai deixar a luz do paflon mais difuso e vai conseguir ter uma luz legal, colocando ela a quanto? A 45 graus do seu rosto. Resolvido o problema. Você sabia do seu amigo, já tinha ouvido falar muitas vezes de água dura. Até um baiano que trabalha comigo. Água dura é cachaça. Sim. Chamada da Bahia. Mas luz dura foi a primeira vez. Mas a gente luz dura. Essa luz dura, ela forma uma sombra forte. Veja que as sombras da gente aqui são bem suaves. Isso aqui é proposital. Isso é tecnologia. Tecnologia. Se a gente não usa uma luz difusa, a gente vai ter uma luz dura. Vai formar aquela sombra grosseira, né? Por exemplo, quando a gente tem uma luz em cima, né, que vai pegar de cima para baixo, a gente forma uma sombra aqui, chamada de olho de panda. Márcio, eu queria fazer até uma ilação sobre isso. Eu estava escutando
um dia desse, uma pessoa que trabalha com LED, Sim. e ele disse o seguinte: se você for assistir um jogo de futebol e tiver sombra, é porque as LEDs são mais formuladas, ou a quantidade de lux não está correta, não está equilibrada para aquele evento. Exatamente, exatamente. É mais ou menos uma relação. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Porque do jeito que existe engenharia civil, existe engenharia elétrica e existe engenharia de áudio, existe engenharia de vídeo, existe engenharia de luz. Entendi. Cada um vai trabalhar dentro de uma aplicação. Cada temperatura de cor da lâmpada traz uma sensação diferente para o vídeo. Se tratando do digital, né? No natural também funciona, mas esse tipo de luz aqui é um tipo é chamado de lumen, né? E o de iluminação normal é chamado de lux. É uma outra medida, unidade de medida. Mas são equivalentes. Meu nobre Márcio Cândido. Estamos chegando aqui no ocaso da nossa entrevista. E eu queria pedir a você o seguinte, que você prestar suas considerações finais ao nosso podcast, ficasse à vontade para qualquer tema e deixasse de forma bem, eu diria, compelida, eu diria, agrupada, amontoada, todas essas ideias que nós, assim, dentro de uma síntese, e que você ficasse à vontade para essas considerações, porque a gente viu hoje aqui, daqui a pouco eu vou fazer o encerramento, a gente viu uma aula. Mas eu queria, dentro dessa aula, desse mundo digital, que você fizesse de forma sintética as suas considerações finais e abordando mais ou menos em síntese tudo que a gente falou aqui. Certo. Dentro desse mundo digital, doutor Fernando, a gente tem inúmeras possibilidades. Essas possibilidades, elas são reais, elas são palpáveis e elas são possíveis, não é? Basta a gente começar. Então, dê o primeiro passo, né? Você que está nos assistindo, dê o primeiro passo, venha nos visitar. Entre em contato aqui pela mensagem, pelo chat, né? Entre em contato que a gente vai poder sentar, vai poder lhe ouvir, entender a sua ideia e lhe dar o melhor caminho para que você possa desenvolver um bom trabalho e ter resultados com esse bom trabalho. Porque existe sim, no mundo digital, espaço para você. Existem pessoas que necessitam do que você sabe, do que você tem, do que você conhece. Basta você deixar as coisas acontecerem de forma natural. Você não vai precisar inventar nada, você vai simplesmente se adaptar a uma nova forma de fazer o que você já faz, trazendo esse conhecimento à tona para todas as pessoas que você já conhece e muitas que você nunca viu e talvez nunca veja pessoalmente. Mas esse é o grande extraordinário do mundo digital. Você vai estar em lugares que você nunca esteve, você vai ser visto por quem você nunca viu e você vai alcançar e tocar vidas que você jamais vai poder presenciar. Mas você vai deixar na história um marco com o seu conhecimento. A gente chama isso de legado. O seu legado. As pessoas vão poder te ouvir, aquelas pessoas que nunca te ouviram, porque muitas vezes, no natural, as pessoas só dão espaço para quem já tem. Só dão espaço para quem já tem um resultado. No digital, você pode agarinhar, né, o seu espaço no digital, fazendo um bom trabalho, consistente, constante, seguro e desenvolvendo habilidades que você já tem e que você vai adquirir ao longo dessa caminhada. Então, tá aqui o estúdio, Mais Pernambuco Estúdio, disponível para te ajudar, para te auxiliar. E, né, na cidade de Gravatá não vai ter espaço melhor para você começar. Você quer começar um trabalho? Comece gravando com a gente. Comece fazendo aqui, né, o primeiro passo de uma jornada de sucesso dentro do mundo digital. A você que nos ouviu, a você que nos viu, a você que esteve conosco durante essa apresentação, eu gostaria inicialmente agradecer ao Márcio Cândido, essa enciclopédia digital, desse mundo digital, e convidar você para vir fazer parte dessa equipe vitoriosa. Se você tem seu produto, nos procure. Se você tem seu sonho, nos procure. Se você quer idealizar, nos procure. Se você quer empreender, nos procure. Se você quer ser você
e quer sair dessa mesmice que às vezes a pessoa vive sem saber que tem uma riqueza dentro de casa, nos procure. Quando Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E o podcast Mais Pernambuco está aqui para fazer o que você sonhe, a obra vai nascer e Deus vai permitir. Muito obrigado por mais essa edição. Obrigado ao Márcio Cano. Obrigado a toda a minha equipe por esse programa fantástico.